Que nós iniciamos o nosso bate-papo aqui, nós temos 117 empresas que fecharam, eu diria que menos de meia hora. Isso aqui é em tempo real. A hora que terminar o debate, vocês vão ver quantas empresas estão fechando no Brasil em tempo real. Eu chamo a atenção porque esse contador ele está sendo exibido nesse exato momento. E o que é importante? Esse número não representa apenas uma estatística. Ele traduz a perda de empregos, renda, investimentos e oportunidades, reforçando a urgência de construirmos um ambiente de negócios mais seguro, simples, competitivo, favorável ao empreendedorismo. Convido a todos vocês, após a nossa reunião, almoço, a visitarem a plataforma. Foi colocado aqui na mesa, onde é que está, Castilho? O monitor. Eles estão recebendo aqui esse material, que tem um pouco mais de detalhes sobre essa rápida apresentação que eu fiz. Então, agora eu vou pedir para o Castilho dar uma lida aí no currículo do debatedor. Muito bom dia, saúdo a todos os presentes, associados, parlamentares. Renan, prazer ter você aqui. Eu acho que é um momento importante, porque essa casa é a casa do debate. É a casa onde, há 6 anos atrás, nós criamos isso com um modelo inspirado nas maiores democracias do mundo. Sem o debate, nós não vamos conseguir evoluir, e o país está hoje dividido, né? E o país hoje ainda sofre porque as pessoas estão fugindo do debate real. Fica claro com a apresentação da plataforma e do propósito de cada um dos candidatos à presidência, que agora oficializaram a sua campanha. O Renan Santos é empresário, é líder político, fundador do Partido Missão, tem mais de 10 anos de experiência atuando na área empresarial com recuperação de empresas, principalmente na área dos setores metalúrgico, automotivo, consultoria e vendas. Desde 2014, foi o fundador e hoje um dos grandes ativistas com o MBL, uma das maiores entidades, principalmente num momento importante na vida do país. Renan, muito bem-vindo. A casa é sua. Hoje nós queremos fazer um debate aberto. Você tem aqui um público muito qualificado, tanto de empresários associados, como também por parte da imprensa, que vem aqui para poder te ouvir um pouco. Muito obrigado. Obrigado, Castilho. E eu queria chamar o senhor Juan Carlos, diretor-geral do Ranking dos Políticos, para realizar a entrega do livro de autoria institucional da entidade. O Brasil pode dar certo? Propostas de reformas institucionais. Obrigado, Nabil. Obrigado, Castilho. Cumprimentar a nossa sempre senadora Ana Amélia, nosso deputado Kim Kataguiri, premiado todos os anos pelo Ranking dos Políticos. Problema fiscal, endividamento da população, corrupção endêmica. Eu poderia estar falando tanto de 2026 quanto de 2016, né, no nascedouro do Movimento Brasil Livre, onde ali vocês fizeram um grande grito de esperança para o Brasil no período de impeachment da então presidente Dilma Rousseff. O Brasil, de lá para cá, andou, evoluímos, mas ainda evoluímos de uma forma muito incipiente, né? Hoje, nós temos aí 90 milhões de pessoas sem acesso ao saneamento básico, 4 milhões de analfabetos, 137º no ranking de liberdade econômica. Então, nós estamos imbuídos aí no mesmo caos. Irmanados nesse sentimento, e aí liderados também pelo Luan Esperandio, diretor também do Ranking dos Políticos, nós fizemos uma singela contribuição, que foi justamente a construção desse livro que a gente está entregando para todos os pré-candidatos, agora candidatos à presidência da República. Eu sei que propostas à presidência, o Missão, de fato, largou na frente, né, e largou bem na frente, mas são singelas contribuições para aquele Brasil que a gente deseja e o Brasil que a gente pode alcançar, de fato. Então, conte sempre conosco.
desejamos sorte nessa caminhada, esperamos aí que nós saiamos dessa eleição de fato com um Brasil de esperança, né? O Alexandre Dumas, no Conde de Monte Cristo, ele cita isso, esperar e ter esperança, é o que nos resta para o Brasil. Então, boa sorte, candidato. Obrigado, Juan. O Renan vai colocar mais ou menos por volta de 30 minutos a sua exposição, e depois ele vai responder algumas perguntas, e em seguida a gente vai para o almoço e ele vai poder se relacionar com todos vocês durante o almoço. Renan, por favor. Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Olá, meus amigos, muito obrigado pela honra de estar aqui presente com vocês. Sempre um prazer encontrar pessoas novas, reencontrar amigos antigos. O Rodrigo está aqui, é um cara que é um dos grandes idealizadores do movimento liberal. O Luan, eu posso citar também. Então, para mim, estou de fato feliz. E, de fato, Juan, a pergunta que você colocou, ela é bem interessante, porque evoluímos em algumas áreas, mas me parece que o Brasil está pior. E onde ele está pior? O Brasil desistiu. Eu acho que obviamente eu sou, quem não sabe, eu sou candidato à presidência da República, meu número é 14, lembre-se disso, é sempre bom ter um exercício de memória. Dito isso, eu estou nessa disputa, né? Eu estou aqui nessa briga desde 2014 também, os números, tem uma coisa que é meio cabalística, eu também nasci no dia 14, e o que eu posso falar para vocês é que eu nunca vi uma sensação tão grande de desistência dentro do país. E, de fato, a nossa candidatura está destoando disso, porque é um momento em que o desenho político institucional para essas eleições foi construído de modo a fazer com que Lula vá para a reeleição, enfrente um candidato fraco como Flávio Bolsonaro, eivado de escândalo de corrupção, vença ele no segundo turno e tudo continue caminhando de lado, como um caranguejo, de lado, lentamente, com as empresas, como estava ali no contador, deixando de existir lentamente, com os benefícios sociais chegando, mas a gente não sabe mais como serão pagos, com uma determinada elite se afastando da realidade, e a gente vendo os melhores nomes brasileiros, especialmente no meio da juventude, indo embora do Brasil, indo estudar lá fora. Há uma sensação de desistência. E eu nunca vi uma sensação tão grande. E ela se dá em todos os termos. Em 15, 16, quando a gente começou, havia toda a questão do Lava Jato, queda do governo Dilma, havia uma sensação estranha de esperança. Pela primeira vez estamos vendo ricaços ligados ao crime, não crime organizado, mas também um crime, uma espécie de crime organizado, crime político, junto com políticos sendo presos. Passaram-se os anos, não há mais nada. Ninguém liga. O maior escândalo de corrupção da nossa história havia sido foi ultrapassado pelo INSS e logo em seguida pelo Master. E ninguém liga, ninguém está dando bola. Há uma aceitação de que a corrupção se tornou uma parte inevitável da nossa existência. Há uma aceitação também de que a economia não vai crescer, que não vai adiantar você inovar aqui ou ali. Há também uma sensação de que as cidades brasileiras são do jeito que elas são. Nós vivemos num país em que as cidades são majoritariamente muito feias. A gente acaba não ligando, porque nós vivemos nas cidades, nós não vivemos no governo federal. As cidades brasileiras são feias. Feias, a urbanização é feia, a infraestrutura é feia, boa parte das nossas metrópoles são favelizadas. Nós aceitamos que a nossa cultura de massas seja, junto talvez com a da Índia ou de Bangladesh, a pior do mundo. É uma cultura de massa de baixíssima qualidade. Que a nossa formação de capital humano seja muito precária. Que as pessoas que são referência para nós no Brasil, artistas, influenciadores, de toda sorte, são de baixa qualidade. Eu não estou nem falando da produção deles, eu estou falando da forma como eles influenciam o restante da população. Eu estou até proibido de ficar falando o nome de certos na campanha. Certos influenciadores, jogadores de futebol, vendedoras de maquiagem online, mas a real é a seguinte. Estou proibido. Não posso falar, porque eu vou perder votos, porque de fato são as piores militâncias que existem hoje. Sempre ouço a resposta, você nunca ganhou uma Champions, cale sua boca. Então, tá bom. Então, mas a qualidade, o exemplo que é dado, a cultura do tigrinho, a cultura do cassino online, tudo isso tomou a sociedade civil. Eu tive a oportunidade nessa jornada de construção da candidatura de rodar o Brasil nos seus lugares mais pobres. A gente fez questão de fazer, assim, onde há um lugar ruim no Brasil, nós iremos. Então fomos os lugares com os piores IDHs, a ausência total e completa de atividade econômica privada. Você vê um município, isso aconteceu em alguns interiores, especialmente vi no Pará, vi no Maranhão, uma cidade que 4 da tarde está todo mundo ou dentro de casa ou com uma cadeira de praia na porta da casa,
com o vento batendo, nada acontecendo. Você se desloca dessa cidade para a cidade mais próxima, às vezes você cruza meia hora, uma hora você não vê um caminhão passando. Ou seja, não há produção de recurso, não há mercadoria circulando, não há nada. Isso foi aceito. As pessoas aceitaram. Essa aceitação silenciosa, leniente, é tudo aquilo que a gente precisa combater. Eu estou falando assim, não resignado, mas aceitando que grande parte daquilo que a gente chama de classe política no Brasil se baseia na negação da reação. O Brasil, ao aceitar o estado de coisas e tratar isso como um dado da realidade, o Brasil aceitou um modo de governo, um sistema econômico, um sistema de relações sociais que vai nos colocar para sempre como um fracasso no concerto geral das nações. E o nosso papel do mundo será um papel menor, será um papel subsidiário, será um papel pouco influente. E isso mexe no bril. Isso mexe muito no bril. O Brasil, e ainda existem algumas pessoas que se colocam como nacionalistas, porque tem, né, vou citar aqui o Bolsonaro, o bolsonarismo que se apropria das nossas cores, ele ama um Brasil que sequer existe. Qual é o Brasil que eles estão amando? O Brasil hoje, o concerto político, social e econômico que nós vivemos, não é digno do nosso amor. Hoje o que resta da gente é imaginar o que nós podemos tirar de melhor dele e construir um futuro novo. O que traz, para alguns, uma resignação, mas para outros, uma ambição colossal. E é aí que eu vejo a nossa candidatura como essa reação. Estranhamente, a única candidatura, eu estou apresentando dados assim, a única candidatura que realmente está engajada em redes sociais e que está engajada na sociedade civil é a minha. Não falo isso como mérito, eu não sou uma pessoa carismática, não sou uma pessoa simpática, sou uma pessoa meio afeita a brigas, às vezes eu passo do ponto nas minhas declarações, sou uma pessoa pontuda, não sou uma pessoa fácil de lidar. Isso é um fato dado. Nunca achei que eu seria carismático. Pessoas tentam tirar foto comigo no shopping, eu falo, por que você está fazendo isso? Não faz muito sentido. E não é nem porque eu sou mal-humorado, é porque eu sou o Renan, cara, que você está querendo tirar foto comigo. A real é, para uma pessoa tão difícil estar criando uma mobilização dessas, é que algo que nós estamos fazendo está muito, mas muito certo. E algo se reflete no discurso e no slogan da nossa campanha, que é, o futuro é glorioso. E ao invés de ficarmos, e eu do Movimento Brasil Livre, do qual fiz parte, não digo que a gente incorreu no erro, mas a gente ficou preso num curto-circuito, que era de ser crítico a tudo e a todos o tempo todo. Atacava o bolsonarismo, atacava a esquerda, e aí a gente ficava naquele ciclo de mau humor, do ciclo da não proposição. Quando a gente criou o partido político, e eis a importância de ter criado o partido, nós passamos a ter que necessariamente propor uma porta de saída e um horizonte. E isso passou a ressoar, e essa é a beleza dessa história, com os mais jovens, porque os mais jovens já não estavam mais já estavam de saco cheio da dicotomia. Para os mais jovens, ser Lula ou Bolsonaro não significa nada, é um conjunto vazio. Para uma pessoa que tem 20 anos de idade hoje, essa pessoa viveu o governo Bolsonaro e viveu o governo Lula, e ela achou tudo muito ruim. A experiência de viver neste Brasil para ela não faz sentido. E hoje, com as redes sociais, com as pessoas conversando, comunicando, com a vida nos Estados Unidos, a vida na China, chegando no celular dela diariamente, a pessoa pensa, a vida não é para ser assim. E cada vez menos é para ser assim. Então, dentre as gerações mais novas, veio algo que é muito estranho, que é um surto de otimismo, ambição e esperança. Que é o motor da nossa candidatura. Que é o que vem fazendo, por exemplo, estranhamente, ontem eu fui no SBT News, ser entrevistado, eu falo estranhamente, eu volto a colocar, quem sabe, eu nunca fui uma pessoa popular no nosso grupo político. Estranhamente eu dei um pico de audiência, foi recorde de audiência, fui recorde no ano de audiência da Globo News na minha sabatina. Fui no SBT, no canal do SBT, depois que fez a transmissão, não digo que foi recorde, mas a audiência aumentou quando eu fui dar minha entrevista. Quando eu tenho participações em podcasts, entrevistas, as audiências vêm subindo e sempre com o slogan das pessoas, o futuro é glorioso. Não é eu odeio o Lula, eu não sou o PT. Porque se você se afirma na negação, nada você é. Nós não podemos nos afirmar na negação. E aqui vai um pequeno parênteses com uma parabenização ao trabalho de vocês. Porque quando você cria ideias e você difunde ideias e você cria a plataforma, você se afirma na afirmação. Quem se afirma na negação é um fracasso. E aí a gente tem que entender que o bloco político, que em grande medida a gente faz parte, que se autodenominava antipetismo, essa é a real, dos tucanos até agora, ele já errou porque é um erro de nascença. Você se definir como negação ao PT, você está afirmando o PT. O PT se tornou o motor da política brasileira desde os anos 80. Eles são o motor da política brasileira desde os anos 80. E como eles surgiram? Com um grupo de jovens
que tinha uma imaginação de um futuro muito diferente, errado, mas muito diferente, que mobilizou uma massa de pessoas ao redor de um partido, ao redor de ideias. Nós basicamente fizemos uma reengenharia, né, uma engenharia reversa dessa lógica, que é uma lógica que pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal, pode ser usada para boas ideias e para ideias ruins. Mas o que está surgindo agora, como meta nossa, é nós temos que ter candidaturas de afirmação. Então eu vou falar de todas as ideias nossas de maneira afirmativa. Eu não vou falar com vergonha da reforma fiscal que a gente precisa fazer. Ai, que medo, eu vou precisar fazer uma nova reforma da Previdência. Não, olha, graças a Deus precisamos fazer uma nova reforma da Previdência. Graças a Deus vamos desvincular receita o orçamento da saúde e educação da receita. Graças a Deus nós vamos fazer as desindexações, porque assim a gente vai adequar o Brasil às melhores práticas internacionais e vamos fazer o nosso orçamento parar de impactar a nossa taxa de juros e o Brasil vai poder crescer com isso. E o dinheiro das pessoas vai valer. Então eu vou adotar sempre a política da afirmação e o nosso grupo vai fazer isso. E o que eu trago aqui como boa nova, que eu odeio, uma coisa que eu não gosto é ficar pregando, olha, estou fazendo algo certo, quero ensinar, não quero ensinar nada a vocês já estão fazendo um trabalho muito bom. A boa notícia que eu trago é que está crescendo, está surgindo algo que é afirmativo, que é positivo, que vê o Brasil cheio de potencial e que não desiste mais do Brasil. E que está encarando todos esses problemas que eu levantei aqui de uma maneira muito ambiciosa. Um tema que nós colocamos no debate público, o tema da destruição do crime organizado e da desfavelização. Por que eu coloco isso? Lógico que já falavam sobre crime organizado antes da gente, natural, já tem bancada, tem tudo. Quando nós começamos a tratar de guerra contra o crime organizado, direito penal do inimigo, e recuperação de territórios, é só checar. Quando que as pessoas falavam de recuperação de territórios, que não existia no debate político sobre segurança, e quando começou a entrar? Nós começamos a divulgar. Desfavelização. Porque um país sem nenhuma ambição aceita que pessoas vivam naquelas condições e aceitam que a paisagem urbana sua seja feia, seja horrível. A paisagem urbana brasileira, sejamos honestos, é horrível. São Paulo é uma cidade horrorosa. O Rio de Janeiro, a despeito das belezas naturais, é uma cidade muito feia. As nossas capitais são todas muito, muito feias. Cidade favelizada não é legal, não é bacana. A gente ousou falar, e se a gente resolver o problema da favelização? Ah, para resolver você vai precisar de dinheiro para investimento. Para sobrar recurso para investimento, aumentar o orçamento discricionário. Para aumentar o orçamento discricionário, precisa cortar a despesa. Você começa a colocar suas ideias dentro de um todo coerente. E você começa a explicar para as pessoas que uma ideia ou uma solução é amarrada na outra. Ao trazer desfavelização, problemas de pacto federativo, destruição do crime organizado, reformas fiscais, reformas de competitividade, fazer as pessoas imaginarem, poxa, terras raras, qual a oportunidade que isso nos traz? Reindustrializar o Brasil sem falar em campeões nacionais, sem ficar igual aquele Geraldo Alckmin, parece um pato manco lá, não vamos reindustrializar. Aí foi lá e defendeu o fim da escala 6x1. Ele não tem a menor ideia do que ele está falando. Acho que reindustrializar é ficar, dar um crédito aí para um setor específico e vai que surge algo dali. Então, falar em reindustrializar, aumento da complexidade da atividade econômica em regiões como o Nordeste, que é uma região que padece disso e que é explorada politicamente por uma classe política altamente parasitária. Como resolver o problema dessas ONGs malditas que sabotam a atividade produtiva no Brasil, ONGs estrangeiras que vêm aqui para destruir a agricultura e o investimento em infraestrutura no Brasil. Temas que estavam, eu não vou falar nem que estavam interditados, que eles estavam esquecidos, porque aquilo, e aí vamos retornar para 2016 que você colocou, porque as pessoas que foram legatárias daquela luta contra a corrupção e do trazer novas ideias que houve, boa parte dos institutos que começaram a trazer ideias mais à direita, mais liberais, começaram um pouco antes de 15, 16, mas floresceram naquele período, isso tudo terminou com, sejamos honestos, vamos ser polêmicos, Nicolas Ferreira, olha aí, Erika Hilton! Mas não sabendo o que é política fiscal. Ele achou que política fiscal é colocar fiscais, fiscalizando as coisas. Isso é a direita que sobrou. A direita que sobrou, meus amigos, que está lá no parlamento nominalmente como direita, vota pelo fim da escala 6x1 com a esquerda. Essa é a direita que sobrou. A direita que sobrou no Brasil é muito ruim. É espetáculo. Lançaram a direita, né, supostamente pró-mercado, lançou seus candidatos agora, todos ouvindo funk, danças das mais diversas. Nenhum projeto sério na agenda que interessa para os senhores aqui. Nada! Salvo a minha pré-candidatura, que agora é candidatura, salvo algumas falas do Romeu Zema, salvo algumas falas do Caiado. O outro candidato que está lá em segundo nas eleições prometeu fazer uma reforma, um ajuste fiscal baseado nas receitas extraordinárias. Não, a gente vai pegar uns royalties aqui, vamos... Como é que é? Como é que é? Não vai falar do que precisa ser feito? Uma grande discussão que eu tinha com o Hélio Beltrão, logo quando a gente começou a MBL, era nós temos que parar de ter vergonha de falar do que precisa ser feito.
E aí agora vivemos uma direita que tem vergonha de falar do que precisa ser feito, que acha que perde voto, mas não é nem voto, acha que perde likes em rede social. A direita se tornou um bando de influenciador, de rede social, e eles serão eleitos aos montes agora, né, para esse Congresso Nacional. Todos vão ficar denunciando a hipocrisia da esquerda, os banheiros trans. Vão lá, vão fazer o que precisa ser feito, vão arrumar grandes brigas lá na Universidade Federal de qualquer estado do Brasil. Olha só o comunista. E falo isso sendo parte de um grupo que já fez isso, que já teve lideranças que cresceram fazendo isso. Não funciona. Não funciona. O que está funcionando para a gente nessa candidatura, eu não sei onde minha candidatura vai terminar. Estou trabalhando para vencer as eleições. Estou tendo engajamento de candidato que tem chance de vencer a eleição. Estou trabalhando e vou até o fim nisso. Eu não sei qual será o resultado, mas o marco de uma geração já está dada. Há uma geração que acredita que é possível tornar o Brasil uma das 5 nações mais importantes do mundo nos próximos 30 anos, que já entendeu a necessidade de fazer todas essas reformas, que está disposta a fazer mudanças na sua forma de agir e pensar, entendendo que não dá para viver o Brasil que ele está vivendo. E isso está acontecendo. Isso já é captado por inúmeras pesquisas. Então, este algo novo que vem negar esse sentimento de derrota e de desistência que a gente está vendo em todos os lugares, é um sentimento que eu não queria que ficasse restrito apenas ao projeto nosso, à minha candidatura, volto a falar, nem sei porque gostam de mim. É algo que precisa contagiar os setores produtivos do Brasil. Todos. Porque a gente não pode mais entrar em batalha para perder. Eu acho uma vergonha o voto dos parlamentares que eram supostamente, não só pró-mercado ou antipetistas, na votação do fim da escala 6x1. Vamos falar da Frente Parlamentar da Agricultura. Disseram sempre, nunca perdemos uma votação. Votaram todos, salvo um ou outro, a favor de um projeto do governo que sabota o próprio setor. Aí eu viajei pelo Brasil, conversa com o agricultor, conversa com a gente do comércio, todo mundo morrendo de medo do que pode acontecer. Nós não podemos ser isso. E os setores não podem ser assim. Visitei alguns setores, eu visitei um pessoal do varejo em algumas reuniões, e a preocupação maior era a taxação ali dos produtos chineses que vinham. Eu falei, tudo bem, entendo. Uma política setorial todo mundo tem. E acho que a gente tem que sentar para conversar sobre todos. Dito isso, quando estava o setor de vocês nas outras discussões importantes? Nas discussões que são amplas, que são transsetoriais. A gente não se une nos grandes temas. Se a gente se une pelas reformas, uma reforma fiscal que diminui o impacto da dívida no orçamento, diminui a relação dívida-PIB, que faz com que aumente o espaço do orçamento discricionário, que o Estado possa investir mais, isso tem efeitos sobre juros, tem efeitos sobre dívida, tem efeitos sobre crescimento econômico. Isso são reformas que interessam a todos. Por que nós não estamos unidos em reformas como essa? Uma nova reforma trabalhista que vai precisar ser feita. Por que nós não estamos unidos falando desse tema? Por que as candidaturas presidenciais não estão falando desse tema? Por que está todo mundo quieto sobre isso? Por que a eleição está sendo sobre o Lula dizendo que ele não é um Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro dizendo que ele não é um Lula? Por que nós estamos indo para a eleição mais despolitizada da história quando nós estamos nos piores momentos da nossa história? Numa encruzilhada histórica em que o mundo está indo para a inteligência artificial, em que as principais nações querem as terras raras nossas, que nós estamos perdidos geopoliticamente, que as empresas nossas estão tendo um recorde de recuperação judicial e estão fechando, que boa parte do nosso território é tomado por facções e crime organizado, que nós perdemos relevância internacional, que a complexidade dos nossos setores industriais vem desaparecendo, que só o agro em certas regiões está sobrevivendo e tendo algum tipo de pujança e ganho de produtividade, que os nossos melhores jovens estão indo para fora do Brasil estudar. Que isso? A gente está indo para uma encruzilhada histórica e a resposta é o funk do Bolsonaro e a Janja cantando louvor evangélico para fingir que gosta de crente? É assustador. É assustador. Então, vejam, eu não sei e espero de verdade despertar, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu espero de verdade despertar todo o restante do Brasil que está morto, que está apático. Para mim é muito bom que as candidaturas do Lula e do Flávio estejam apáticas, e para mim, como eu tive a honra de visitar do norte a sul do Brasil, do centro-oeste ao interior de São Paulo, eu pude ver os eleitores que supostamente eram mais leais ao lulismo, não tem nenhuma energia para defender o Lula. E os eleitores mais leais ao bolsonarismo estão loucos para capitular. Só que quem está em posição de poder agora tem que tomar a decisão certa. E a decisão certa é botar a cara naquilo que é certo. E aquilo que é certo, óbvio que eu vou puxar a sardinha para mim. Mas se vocês acham que aquilo que é certo é o Zema, o Caiado, tomem lado. Tomem lado.
Naturalmente, eu considero ser de longe a melhor alternativa, a mais ambiciosa, a mais energética, mas o que eu estou falando é um chamado, é um despertar para, pelo amor de Deus, a gente vai se deixar guiar por essa dupla de idiotas completos. Que, vamos ser sinceros, que combinaram essa eleição lá nos Estados Unidos. Todo mundo sabe que o Tarcísio foi retirado num combinado que houve junto com o Trump, junto com a família Bolsonaro, junto com o Joesley Batista. Todo mundo sabe que isso deu origem à candidatura do Flávio Bolsonaro. E aí esse combinado se torna um vaticínio, se torna uma decisão que nós somos obrigados a aceitar como um boi indo para abate. Ah, vou aceitar aqui, ó. Ninguém em sã consciência fala que vai votar no Flávio Bolsonaro para derrotar o PT. Ninguém acha que o Flávio Bolsonaro vai ter energia para tocar em uma reforma. Sejamos sinceros. E todo mundo sabe o desastre que será o novo governo do PT. É um desastre, com 4 ministros do Supremo sendo colocados lá e com o controle que eles vão exercer no Congresso. Todo mundo sabe que com o Flávio Dino pegando as emendas desse bando de deputado corrupto, envolvido em todos esses escândalos ligados ao orçamento secreto, com um PGR que dessa vez vai ser nomeado pelo Lula, porque ele vai poder trocar o STF, a gente vai ter um controle do Congresso e um controle do STF sendo tocado pelo PT. Ou seja, teremos, de agora em diante, um regime, um processo de venezuelização, uma lenta venezuelização do regime brasileiro. Isso tá para acontecer. A alternativa é basicamente um grupo, né, alternativa nas pesquisas, um grupo ligado à banda podre da política carioca, que tem relações com o Comando Vermelho, Vide Bacelar, TH Joias e companhia. Ou seja, ou a gente desperta, e eu estou tentando ser generoso, despertem, não gosta de mim, despertem pro Caiado, foi um grande governador. Ou a gente desperta, ou estamos lenhados. Eu vou lutar a guerra para despertar até o fim. Até porque eu estou tendo assim, o privilégio de liderar uma massa de pessoas ao redor do Brasil que está com uma energia, que está numa energia completamente oposta a tudo isso. E essas pessoas vão até o fim, essas pessoas não vão desistir. Eles são provavelmente os filhos de muitos dos senhores e senhoras que estão aqui, que estão te pentelhando para assistir vídeos meus, já devem ter feito isso em algum momento, tá? Eles são essa massa de pessoa que se negou a aceitar o atual estado de coisas e que está produzindo agora uma nova imaginação. Que é isso que eu queria terminar, não quero ficar falando muito, nem sei quanto tempo eu falei. Tá ótimo. É uma nova imaginação. A imaginação de um Brasil potência, de um Brasil que tem infraestrutura, de um Brasil que pode ter grandes marcas internacionais, que é produtor de cultura e soft power, que é um intermediário entre Ocidente e Sul global, que é o que o Brasil precisa ser, e não um sujeito submisso a Estados Unidos ou China. Ou seja, um Brasil potência. E esse é o desafio que eu coloco para os senhores. Ou o Brasil se torna potência, ou o Brasil se torna escravo. Uma nação com o nosso tamanho territorial, uma nação com os nossos recursos energéticos, recursos minerais, ela não tem outra opção. Não tem. Ou a gente é dividido pelas grandes nações do mundo, ou a gente é submetido por elas, ou necessariamente a gente se torna potência. Não existe caminho do meio. Então veja que incrível ambição. Quando a gente olha as grandes nações que se depararam com esse desafio, né, aqueles pequenos povoados de gregos, que a gente chamava de a civilização helênica que havia ali, eles tinham a Pérsia, logo ao lado como uma sombra, pronto para conquistá-los. Só restou para os gregos conquistar a Pérsia. Não havia outra opção. Só restava para eles conquistar a Pérsia. E através do Alexandre, que foi o maior dos homens políticos da história humana, os gregos conquistaram lá. Por quê? Porque a única coisa que restava para eles era vencer, não era nem se defender, era vencer. Então nós como nação, ou nós somos grandes, ou nós temos grandeza, ou nós seremos escravos. Não existe meio termo, e agradeço por me receberem aqui. Obrigado, Renan, pela apresentação. Eu queria fazer agora, temos 4, 5, 6 perguntas. O Dr. José Aparecido, presidente da FEComércio, ele vai fazer a primeira pergunta. Zé. Bom dia, Renan. Candidato Renan, boa sorte na campanha. Vai precisar de muita sorte, vai andar bastante. Quero cumprimentar todas as autoridades, minha querida Ana Amélia, eterna senadora. E o senhor falou uma coisa interessante, Renan, que eu quero destacar aqui. Acho que nós temos que discutir propostas para o Brasil e não propostas políticas. A hora que o Brasil começar a fazer isso, nós temos a capacidade de melhorar novamente o país. Então, nós estamos vivendo um momento em que se discute muito política, mas não se discute propostas para melhorar o Brasil. E isso o senhor colocou aí, muito bem colocado, muitas coisas que a gente pode melhorar o Brasil. E, em cima disso, eu queria perguntar
o que o senhor eleito presidente da República, como pretende garantir que a reforma tributária não resulte em aumento de carga para o setor de comércio, de bens, serviços e turismo, e que medidas adotará para combater a falsificação e o comércio ilegal, que prejudicam diretamente o setor produtivo brasileiro, eliminando a competitividade. A reforma tributária começou com uma ideia boa na Câmara dos Deputados e ela passou por lobby de distorção no Senado e ela virou agora um terror para quase todos os setores. Eu vejo muita gente reclamando. Por mais que a premissa dela, a ideia geral dela é uma ideia boa. A ideia é trazer o Brasil para próximo daquilo que são as boas práticas internacionais, eliminar distorções. O que a gente vai precisar fazer é uma revisão para eliminar distorções. E é uma revisão basicamente de privilégios setoriais que foi feito muito com lobby através do Senado. E uma pressão muito grande, eu acho que a gente está no momento de fazer essa pressão, porque tem muito Estado fazendo renegociação de dívida, uma pressão sobre os Estados nas renegociações, para que qualquer renegociação com o governo federal seja feita vinculada a reformas, especialmente previdenciária e administrativa, e o governo federal fazer o ajuste fiscal para a gente botar uma meta de alíquota do IVA que seja condizente com uma realidade competitiva. Isto é obrigatório. Então, revisão de privilégios setoriais e vincular a queda do IVA a um trabalho fiscal pesado de todos os entes federativos. Até porque o IVA, como sucessor do antigo ICMS, ele tem ele é atrelado também demais aos orçamentos estaduais. Então, necessariamente, os governos estaduais precisam fazer lição de casa. Então, tem um papel grande para fazer isso. Segunda coisa, o split payment, que é um tema que para muita gente se tornou uma dor de cabeça e será. Em várias nações, a China tem isso, porque a China tem um regime especial para tributação no regime de caixa e não no regime de competência, para empresas até o tamanho médio, que é muito funcional. Isso ajuda o fluxo de caixa de empresas. E outras nações desenvolvidas não precisam fazer uso desse subterfúgio, porque, por vezes, o imposto sobre consumo não é tão grande, o imposto acaba sendo na renda, é o caso americano, e o custo do dinheiro não é tão alto. Então, você não ter o regime de competência, não ter o regime de caixa não é um problema. Aqui a gente precisa discutir o regime do split payment dentro do regime de caixa. A gente pediu para o nosso time estudar isso, porque o impacto de você basicamente cobrar de uma vez enquanto você pode receber a prazo, ou até quando a maquininha te paga a prazo, é um impacto muito grande sobre o empresário. Todo mundo está assim, assustado, isso encontrando com pequenas associações comerciais, reuniões com empresários que eu fiz em todo o país. Este é um tema recorrente. E é um tema que eu nunca entendi, porque nunca foi tão levado a sério, mesmo quando a gente tinha o ICMS. É um absurdo, porque o Estado receba via regime de competência e as empresas recebam dos seus clientes via regime de caixa. Até porque quando tem inadimplência, quando tem um calote, tem um golpe, aí você pagou o Estado e você não recebeu. Para você receber de volta o Estado é uma loucura. Então isso exige de um país que cobra juros absurdos, um fluxo de caixa doentio, que às vezes redunda em quebradeira. E eu acho que a gente está vendo essa quebradeira agora. E muita empresa está com medo disso. Então, eliminar distorções e vincular a queda da alíquota a reformas fiscais nos estados e no governo federal é regra, e rever o split payment para colocar um regime de caixa até que a gente tenha juros de nação civilizada é uma obrigação desse novo governo, que é o que eu quero fazer. Segunda coisa, combater contrabando e combater o certo tipo de comércio irregular. É uma discussão, no movimento liberal já foi muito principiológica, mas para mim é uma discussão prática sobre lei e ordem. Boa parte do contrabando é atrelada ao crime organizado. Boa parte dos cigarreiros, eu não sabia do tamanho do mercado de cigarreiros que tem lá no Rio Grande do Sul, tem também no Paraná. Eles são ligados a facções criminosas, não necessariamente as maiores, mas as facções locais no Rio Grande do Sul, e geram um mercado gigantesco, atacam a economia formal brasileira. E, na prática, isso tem que ser coibido e enfrentado como nós vamos enfrentar as facções criminosas. Nós precisamos ser uma nação de lei e ordem. Nós precisamos ser uma nação, e aqui é um ponto real de quem teve avô lojista, que não dá para aceitar a loja com o cara vendendo uma bugiganga na frente da loja, com você pagando todos os encargos e o cara trazendo um produto que veio de outro país e vendendo na tua cara. Não dá. Ou nós somos uma nação da lei, porque essa é a favelização do pequeno comércio. E não que eu seja contra o ambulante, não que exista um espaço para isso. Tem que haver um espaço. Mas o espaço é dentro de uma... a diferença do remédio, do remédio para o veneno é a dose. O espaço, a violação do espaço urbano e a informalidade absoluta vinculada ao contrabando gera isso. Gera essa quebradeira e a aceitação nas paisagens urbanas do caos e da desordem. Que é igual a aceitar, por exemplo, a favelização, saindo do elemento comercial e indo para o elemento urbanístico. Então, sim, tem que ser um governo focado em lei e ordem muito grande nesses temas.
O Luan, eu vou pedir para o Castilho te anteceder, que ele é vice-presidente, ele tem prioridade. E a terceira pergunta é a sua. Fala, Castilho. Renan, primeiro, parabéns. Nós estamos tratando aqui de uma regra básica. Administrar o país é como nós administramos nossas empresas, nossas casas. Nós temos que ter uma meta, nós temos que ter um objetivo. A Frente Parlamentar do Ambiente e Negócio, junto com o Instituto e a CNC, definiu, há alguns meses atrás, nós fizemos nosso planejamento estratégico e, com isso, nós definimos um grande pacto, que são 10 bandeiras, aquelas que nós vamos atuar. Nós temos centenas no país, mas nós vamos atuar. E eu queria ter prazer de te entregar, primeira mão, aqui o que a gente está chamando de pacto pela ordem e o progresso. Ordem, como nós vamos organizar nossos negócios, progresso, como é que a gente vai entregar. Queria entregar para o Kim também. Kim é parte de casa, viu? Quando nós começamos a primeira reunião aqui, ele estava aqui. E a senadora entrega em suas mãos. Eu queria te fazer uma pergunta que ela tem a ver com essa mudança que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos, com o empoderamento do parlamento brasileiro. E, obviamente, o poder passou por uma mudança, um eixo de sair de uma grande concentração do Poder Executivo para o Parlamento. O Parlamento hoje tem uma relação forte. Você tem... Vou te tratar de você, mas o senhor tem... Não, você. Não, o senhor, como candidato. Mas eu estou com um fio branco, eu quero continuar no você. Eu tenho alguns. Você, como fundador de um partido novo e, obviamente, sendo eleito, como é que você imagina construir essa grande aliança com o Congresso Nacional para poder ter governabilidade? Será necessariamente dialogado, será necessariamente conversado, será necessariamente feito através de composição de governo. Ou seja, por mais que me venha, o Renan é antissistema. Sim, eu não sou da roubalheira, só que eu vou compor governo. Porque nós temos um regime que, no fundo, ele é semi-parlamentarista. Um presidente da República ganha uma eleição, aí ele, para governar, ele tem que formar a maioria no parlamento. Isso é meio doentio. São 2 eleições. E aí aquele que vai para o parlamento, ele está numa posição muito confortável para exigir espaços, sem necessariamente exigir programa. Porque nos grandes regimes parlamentaristas, você se junta em blocos para construir um programa. E esse programa comum é o programa que vai basear aquela gestão. E os partidos, quando fazem adesão a um determinado projeto vencedor, eles explicam, estou aderindo, vou votar nisso, nisso, nisso. Este aqui é o programa do bloco que agora vai tocar o Poder Executivo com o primeiro-ministro. Aqui no Brasil, você vai fazer essa segunda fase de maneira informal, e em geral de maneira clandestina e muitas vezes, na verdade quase todas as vezes, criminosa. É uma troca de favores sem explicar o motivo, é uma composição sem explicar quais são as metas. Não há também nada vinculante. O que eu quero dizer? Não, o parlamentarismo é vinculante à adesão ao governo. Nós temos que fazer, então, eu como presidente da República eleito, o que eu vou fazer? Eu já vou chamar as lideranças e as presidências dos partidos, conversar com as bancadas e falar, você quer participar do meu governo? Me dê nomes probos, corretos, alinhados com o programa que venceu a eleição presidencial, e vamos tornar público, coletiva de imprensa, e vocês vão assinar uma resolução vinculante à sua bancada, que toda a nossa agenda de segurança pública, agenda de reformas, agenda para o mercado, a nossa lei de responsabilidade gerencial, toda a agenda que venceu as eleições, são agendas vinculantes da sua bancada. Porque do jeito que está hoje, não tem partido, os partidos não fazem sentido. Você tem microfederações de deputados que vivem através das emendas. E aí o que nós vamos fazer? Então essa é a primeira parte, vou compor o governo, estou avisando todo mundo, o meu discurso antissistema é não ser ladrão. Agora, infelizmente, o nosso regime político é um regime político doentio baseado nisso. E a segunda coisa que eu preciso falar sobre o nosso regime político também, a natureza dessa composição, ela vai ter que ser explicitada o tempo todo através da imprensa, e nós vamos ter que falar com as categorias ligadas, quando a gente chama de categoria, é forma de pensar, ligada às ideias que nós defendemos, para nunca deixar o tema se tornar o toma lá da cá, e a ocupação do espaço, e sempre ser o tema político da vitória eleitoral. Ou seja, tem que ser um presidente ligado a um programa o tempo todo. Isso envolve uma crítica que eu faço ao governo atual e ao governo anterior, que é o governo do Bolsonaro. São 2 governos que entraram sem programa definido. O Bolsonaro, ele era meio que favorável a uma reforma da Previdência que ia tema que ele votava contra quando ele era parlamentar. O Lula ganhou a eleição sem nem apresentar proposta agora. Aí vem um arcabouço ali do Haddad. Ninguém sabia que ia vir. Dizem que houve umas reuniões na Faria Lima com o André Esteves, mas ninguém sabia. Então,
quando há programa, há previsibilidade e há debate sobre o programa. E aí eu tenho que elogiar 2 governos, quer dizer, 3 governos, 2 de transição, que foi o do Itamar e do Temer, que foram governos com programa, veja só, e os 2 governos do Fernando Henrique Cardoso, e meio que se tornou um tabu falar bem do governo do Fernando Henrique Cardoso, mas assim, depois de décadas sendo administrado por idiotas, parece assim que, nossa, teve aquele cara, ele tinha um programa, todo mundo sabia a agenda de privatizações e reformas do governo dele, e ele formava a composição e havia previsibilidade. Ó, você é do PFL, se juntou ao governo do Fernando Henrique, nós vamos votar isso, nós temos que andar com essa agenda. Hoje nós temos presidentes que entram, ninguém sabe qual é a agenda. O Lula está indo para uma eleição que ninguém sabe qual é a agenda do Lula. Apresentou um programa meio aberto ali, com algumas pequenas atrocidades, um programa meio aberto. Flávio Bolsonaro copiou uns pedaços do meu programa e tudo que era impopular não colocou. O nosso programa está muito claro. Então, o presidente tem programa, eu já vou avisar, o cara sabe que você quer colocar um membro do seu partido no governo? Tá, você sabe o programa? É isso, vai todo mundo votar. Segundo elemento que nós vamos colocar, aqui é uma coisa muito prática, o Kim fala o tempo todo, as emendas, já que o Congresso é viciado em emendas, serão não mais vinculadas à receita, mas elas serão vinculadas à quantidade de espaço discricionário que é aberto no orçamento. Ela é um espaço, é um share do orçamento discricionário. Ou seja, o parlamentar tem que ser um fiscal do orçamento. Ele tem que olhar para não ficar fazendo aumento de gasto populista como está fazendo, passando pauta-bomba sem parar. E aí ele sabe que a emenda dele existe desde que haja espaço discricionário. Então, isso é tornar o parlamento, isso é o que eu chamo de usar o centrão e não ser usado pelo centrão. Não, inclusive quem faz parte da nossa equipe e desenhou essa ideia das emendas e da nossa PEC do equilíbrio fiscal de maneira geral, Paulo Bijos, que está aqui presente. Cadê o Paulo? Ali, ó, trabalhou no Ministério do Planejamento, hoje é consultor da Câmara, está na nossa equipe econômica do Renan Santos. Obrigado, Paulo Bijos. De verdade, assim, muitas respostas minhas a essa pergunta foram feitas baseadas na sua ideia brilhante, que a gente tem que fazer em todos os... Inclusive, isso acabou motivando para mim até a ideia da lei de responsabilidade gerencial, que eu não sei se eu vou ter tempo para falar aqui, que para mim é a ideia mais importante do programa, que é nós temos que fazer o Centrão trabalhar para a gente, e não a gente trabalhar para o Centrão. Essa tem que ser a regra básica. E a terceira, falei desse elemento, e a terceira coisa seria a lei de responsabilidade gerencial, que no long run alteraria o sistema de incentivos da política, e que para mim seria o grande legado do nosso governo. Não sei se dá tempo de falar, mas depois... Obrigado. O Luan vai fazer a pergunta, depois o Avelino. O Luan Esperandi é diretor de operações do ranking dos políticos. Vamos lá, Luan. Obrigado, Nabil. Boa tarde, Renan, deputado Kim. Agradecer a presença de vocês e a disposição para estar aqui de sempre, né, debatendo a política e qualificando também o debate público. Inclusive, o plano de governo de vocês, que é inspirado no Livro Amarelo, contribui muito dentro desse sentido, e eu gostaria de focar e ouvir um pouco mais você, Renan, sobre a reforma proposta no Judiciário. Bom, o Ranking é um think tank que produz análises, pesquisas, estudos, e uma pesquisa parlamentar que nós fizemos no ano passado apontou que 8 em cada 10 parlamentares entendem que o STF está invadindo as prerrogativas do Legislativo. E essa hipertrofia do judiciário também tem sido percebida até pela imprensa. Um estudo nosso que saiu no Poder 360 desse final de semana mostrou que o editorial de todos os veículos, todos os principais jornais do país aumentaram as críticas ao STF nos últimos 12 meses, na comparação com os anos anteriores. E essa hipertrofia ela também é fiscal, que é um dos problemas que você propõe a resolução. A gente está falando de um dos judiciários mais caros do planeta, um judiciário que não entrega segurança jurídica e que é recheado de penduricalhos e supersalários, que o Livro Amarelo ataca também. E a gente tem também uma hipertrofia no judiciário que eu diria que não é republicana, né? São escritórios de familiares ligados a ministros que entram em contato com empresas do setor produtivo e constrangem eles, vendendo a percepção de acesso privilegiado e qualificado para o setor produtivo que tem ações no judiciário, que é algo normal na vida de um empreendedor brasileiro. Então, minha pergunta aqui é: o que você vai fazer para recuperar, resgatar a segurança jurídica no Brasil?
E uma brincadeira também com o seu slogan, né? Na segurança pública você tem um slogan, prendeu, matou. O STF criou um mantra, um slogan do não julgou, legislou. Você vai proibir isso também? Necessariamente. E eu acho que assim, não há governo de sucesso nos próximos 4 anos que não resolva essa questão. E eu digo que não há governo de sucesso que não resolva porque há elementos para resolver. Primeiro ponto que eu vou começar, eu vou concordar 100% com o seu diagnóstico. E é um diagnóstico que passa por insegurança jurídica, superpoderes políticos, que inclui capacidade de legislar e capacidade de barrar ações do executivo, e orçamentária, né, o custo, a insegurança e os superpoderes. São esses 3 elementos que vão precisar ser enfrentados. Fora a roubalheira, que ainda tem a roubalheira, né, porque isso do escritório de advocacia não tem outro nome. Por que eu acho que o próximo governo será capaz de resolver isso? O próximo governo ele vai nomear 3 a 4 ministros do STF. E muito provavelmente 4, porque o Lula não vai conseguir, ele perdendo a eleição, nomear alguém aqui no fim do ano. Então, a alteração da relação de poder no STF será dada. Tem gente já cobrando, dada a importância disso tudo, falem quem serão seus ministros do STF. Já nomeei antes, como se fosse assim, indique quem será ministro da Fazenda, indique quem será seu indicado para o STF. Para ver já como o tema, enfim, como o sistema republicano nosso está completamente doente e como o tema ele está no centro do jogo. Então, sim, nós podemos jogar 2 tipos de jogos. Um jogo é um jogo de conflito direto e o outro é o jogo de esperar e ir desmontando o aparato deles lentamente. Ambos estão à disposição dos 2 presidentes da República. E ambos significam também a melhor maneira de você tocar suas políticas. Então, eu entrando na presidência da República, não serei o presidente, sabendo que eu tenho à disposição 4 nomeações, sei da natureza do André Mendonça, sei como você pode se relacionar com o Fux, ou seja, sabemos como fazer maioria ali no STF, graças a essas nomeações. Eu fico muito tranquilo em iniciar, não buscando briga com eles, mas exigindo respeito. Então eu vou tocar a nossa agenda, nós vamos tocar uma agenda de segurança jurídica, nós vamos para cima do crime organizado, eu vou colocar determinados locais no Brasil em GLO, Estado de Defesa, e eu venho falando, foi por isso que deu até uma polêmica na Globo News. Eu não vou aceitar, se eu cumprir todo o rigor do devido processo legal, do processo legislativo, eu não vou aceitar interferência nisso. Não vou brigar, não vou falar que a minha caneta manda muito, não vou organizar manifestação. Se eu estiver no devido cumprimento de uma operação policial numa favela, retirando o comando vermelho de lá, o que é o dever constitucional do presidente, o presidente está prevaricando quando não faz isso, não podemos aceitar uma interferência dessa natureza. Ah, não, para tudo, para a operação, deixa o comando vermelho voltar. Isso é loucura. Isso é loucura. Nós vivemos um país que está completamente louco nesse sentido. Então, eu não vou procurar briga. Eu sei da natureza das nomeações que nós precisamos fazer, que são pessoas legalistas, pessoas que vão votar necessariamente o código de ética que se tornou um problemaço junto ao STF, que tem que impedir qualquer relação com um escritório. Ah, e outra coisa, tá? Isso também tem que afetar o STJ, porque em grande medida esse lobby já começa no STJ. O STJ se tornou uma instância irmã para fazer negócio do STF. Então, essa atuação tem que impedir isso, temos que acabar com as decisões monocráticas, e aí nós temos que, e aí aparentemente vai se formar uma bancada que vai ter maioria para isso, a gente acabar com decisões monocráticas, temos que ter uma corte que seja capaz de julgar deputados e senadores que não é o STF, essa corte não pode custar nada, ela tem que ser desembargadores que são nomeados para reuniões, vamos dizer, uma vez por mês, eles se reúnem em Brasília e eles vão ficar com casos de parlamentares que não são dos seus estados. Então o foro privilegiado será tocado por desembargadores com mandato de 2 anos, tocados por sorteio. São sorteados, cuidam daqueles casos e retiram o julgo do STF sobre os parlamentares que têm que fazer o sistema de freio contrapeso. Simples assim. Outra coisa, o STF e os 4 nomeados meus vão nessa linha, o STF tem que tratar de causas e temas abstratos, não de casos concretos. Boa parte do lobby, boa parte da hipertrofia do STF é porque eles cuidam de tudo. E como tudo gera jurisprudência erga omnes, aí eles julgam um caso sobre, sei lá, um jogo de futebol, igual teve aquele caso da taça das bolinhas do Sport versus Flamengo, isso vai gerando jurisprudência erga omnes. Isso é loucura. Eles têm que cuidar de causas abstratas ligadas à constitucionalidade e esses temas abstratos vão representar 60, 50, 100 ações no ano. Se eu não me engano, a Suprema Corte Americana cuida de 50 ações por ano. A nossa de milhares. Isso é doentio. Então, ela tem que ter um filtro de entrada, e o filtro de entrada é reduzir o papel de sindicatos, associações e partidos políticos para temas estritamente abstratos para gerar essa constitucionalidade. E só. Este tem que ser o papel do próximo presidente da República em colocar eles de maneira muito republicana na sua caixinha. Há um outro elemento, que aí não é o elemento orçamentário, que passa por um trabalho junto ao STF, ele pode atuar, e hoje estamos vendo
miraculosamente, Flávio Dino atuando nessa linha, e eu vou querer conversar pessoalmente com ele para, se essa for a linha, tornar essa majoritária, mas se não, se for o caso, o Congresso atuar nisso, porque nós vamos precisar reformar toda essa maluquice dos penduricários dos supersalários, lembrando que isso vai ter um impacto nos orçamentos estaduais, provavelmente maior do que o impacto no orçamento federal, tá? É porque boa parte dos juízes, promotores, são dos Ministérios Públicos e da Justiça Estadual, e aí inúmeros governos estaduais brasileiros estão quebrados, então isso vai ter um impacto colossal e vai precisar ser feito. E sobre segurança jurídica, definitivamente, nós precisamos acabar com o papel subjetivo que existe especialmente na área criminal, boa parte dos juízes, e dos superpoderes que promotores têm para interromper obras e o funcionamento de qualquer atividade econômica. Nós temos do Ministério Público do Trabalho, há promotores que pegam essas causas de direitos difusos, o índio está se sentindo afetado pelo barulho da ferrovia, e aí ele vai, sem ter nenhum estudo do impacto econômico do que ele está fazendo, ele para uma obra inteira, ele para uma construção de uma ferrovia, ele está parando o circular de bilhões de reais em mercadorias. Definitivamente, isto tem que ser brecado. São os 3 elementos que eles vão ter que ser encarados. E eu sou muito otimista sobre isso. Eu acho que, pela própria natureza do judiciário, e pela própria natureza de composição do STF, o próximo presidente ter condição de nomear tantos ministros vai vai rearranjar esse balanço de poder. E eu, nesse ponto, estou mais otimista do que pessimista. Então, todo mundo me fala, até não queria me ceder, que essa pergunta é boa mesmo. Quase todos os veículos jornalísticos, quando eu falo minhas propostas, falam, mas o STF não vai deixar. E se você reparar, eles já nem ligam mais o tema. Se eu falar, eu vou fazer uma reforma da Previdência, o STF não vai deixar. Eu vou destruir o crime organizado, o STF não vai deixar. Porque ele virou uma espécie de deus ex machina, em que ele pode fazer tudo e alterar a realidade, basta falar, o STF não quer. Quem disse que o STF não pode, quer dizer, o STF pode não querer algo o tempo todo? Desde quando o STF ele assumiu esse papel, esse poder? Isso já entrou, inclusive, no imaginário brasileiro. A ideia de que o STF pode tudo. E talvez isso foi empoderado, o STF ganhou esse empoderamento, porque eles se tornaram agora defensores da democracia, porque enfrentaram o Bolsonaro nos últimos anos. Eles fizeram isso criando um regime baseado em Carl Schmitt, que é um autor que depois foi utilizado por um certo regime de um homem de bigode lá na Alemanha, tá? Mas ele foi inspirado naquelas ideias que criou uma espécie de uma corte especial para fazer o que quisesse. E hoje eles atuam como superpoder. E a gente acha que isso está sendo feito em nome da democracia, quando o próprio sistema de freio e contrapeso, que é a base de qualquer regime republicano, está destruído. Então, sou otimista. Sou otimista porque vai ter que ser encarado. Fala, Castilho. Renan, nós transmitimos essa reunião pelo canal do YouTube aqui da Frente Parlamentar e do Instituto, e ele apesar de ser um canal aberto, ele é focado nos nossos associados. Nesse momento, nós temos mais de 4.000 pessoas assistindo ao vivo. Então, parabéns, se mostra o enorme interesse que existe pela sua proposta. É a maior resultado que nós tivemos aí nesses últimos tempos. Muito bom. Muito Obrigado bem. a quem está assistindo. Avelino, o presidente da FEBRAC vai fazer a sua pergunta. Queria cumprimentar o candidato Renan Santos. Prazer enorme em ouvi-lo. Tomara que você efetivamente acorde esse país que está deitado eternamente em berço esplêndido. A gente precisa só deixar a letra do hino, mas não fazer como está no hino escrito lá. Para empregar nesse país, os custos têm sido proibitivos. Assim, colocar gente para trabalhar nas empresas, os custos têm sido proibitivos. Como é que você pensa em fazer isso? E emendando, se o Anabil me permitir, que tamanho nós não aguentamos mais carregar o Brasil com esse tamanho nas nossas costas, o povo brasileiro. Que tamanho de governo, que tamanho de Estado o senhor pensa ter no seu governo? Obrigado. Começando, eu só não peguei o comecinho, o custo proibitivo na contratação? Tá. Começar pelo final e vou depois para essa parte da contratação. Pelo final, o tamanho do Estado. Quando eu falo dessas reformas fiscais estruturantes, eu estou falando em impactar o grande peso orçamentário do Estado brasileiro. Naturalmente tem que vir uma reforma administrativa que mude os regimes de contratação, mude as próprias carreiras e a formação das carreiras, para que uma pessoa que mal entrou numa determinada carreira concursada já chegue no topo dela muito rápido, porque aí tudo que ela vai fazer é, eventualmente, lobby para aumentar o topo da carreira, como acontece em muitas carreiras. Você ter também critérios que não apenas o concurso para poder avaliar a subida na carreira daquela pessoa e a entrada naquela posição. Hoje as pessoas precisam de muitas valências no mundo em que boa parte das tecnologias que elas estão usando para tocar qualquer coisa vai se alterar completamente nos próximos
10 anos. A gente não sabe como vai ser, por exemplo, a cobrança de um imposto daqui a 10 anos. A gente não sabe como é que vai ser a gestão de uma unidade de saúde daqui a 10 anos. O quanto de inteligência artificial vai ter nisso. Então, as coisas vão mudar tanto que certas valências como capacidade de adaptação, de trabalhar com dados, vão valer mais eventualmente do que decorar aquilo que é feito num concurso. Decorar os dados, decorar as informações que você precisa. Então, nós vamos ter que alterar muito o regime de contratação do Estado. Isso tem a ver com a máquina pública. Eu acho que vai haver um ganho por conta da inteligência artificial. Ele está dado. Um ganho de produtividade no setor público que será colossal nos próximos anos. E eu deixo até um desafio para as minhas próprias crenças. Regimes ou modelos de trabalho que eram mais centralizados, eles serão afetados positivamente. A centralidade do SUS vai ser muito bem impactada pela inteligência artificial. Você poder ter um prontuário único vai impactar de maneira muito positiva a formulação de políticas públicas, gerar estoque, porque todo mundo cita o Salvador no caso da segurança. O Salvador, ele lançou um modelo de segurança, de saúde pública vinculada a aplicativo, vinculada à inteligência artificial, que consegue fazer a medição de estoque, entrega de medicamentos, resolver problemas de fila, agendamento de exames, brilhante. E hoje o SUS é muito desintegrado, mesmo que unificado. Então, o elemento unificado dele pode ser uma força para você aplicar a tecnologia e ela acabar quebrando ineficiências históricas que a gente tem. Então, nesse ponto, estou também bem animado. Na verdade, assim, se a gente resolve os problemas políticos, o futuro tende a ser muito generoso com o Brasil, em muitas áreas. Né? Tudo aquilo que o SUS se propôs a ser, pode se realizar por conta dos avanços tecnológicos. E tudo aquilo que era um peso da centralidade, desse elemento meio fechado que a centralidade traz, passa a ser Eu nunca vi tanto lamento sobre isso. Os lamentos, assim, não é nem sobre agora o fim da escala 100/1 e essa discussão que mostrou assim, nossa, a gente está indo totalmente para a direção contrária das melhores práticas do mundo. O Brasil é um país que a produtividade não aumenta, mas a gente diminui as horas trabalhadas e acha que as pessoas não vão ficar mais pobres. E a coisa mais maluca é, se eu virar para uma pessoa agora, como eu fiz, virar para um trabalhador CLT numa metalúrgica e viro para ele e falo, olha, se aparecer um político e falar para você que você vai trabalhar menos e ganhar mais, você acredita? Ele, oxe, tá louco? Não obstante, supostamente está todo mundo favorável ao fim da escala 6/1. Porque a pessoa mesmo sabe que quando a esmola é demais, o santo desconfia. E que essas coisas não vão acontecer no estalo de dedos. Mas isso está sendo prometido, com um projeto que veio com a Erika Hilton. E endossado, eu sempre vou jogar na cara, por praticamente toda a direita brasileira. Endossado e defendido com discurso pela direita brasileira. Mas esse é um dos problemas. Quando você vai para regiões, ou regiões periféricas, ou regiões com baixa atividade econômica, ou com muita densidade na presença de políticas sociais como o Bolsa Família, a informalidade é a única coisa que resta para a pessoa que está contratando um funcionário. E aí isso vai cair no campo da insegurança jurídica, que pode vir desde o Ministério Público do Trabalho, se você é um agricultor, ou mesmo o cara te botar no pau porque você estava contratando ele de maneira informal, porque ele não quer perder o benefício. Ou quando ele com o benefício trabalha um pouco e fala, não estou afim, vou fazer outra coisa. Isso é um problema colossal. E absolutamente todos os lugares que eu rodei no Brasil, esse problema foi nos colocado. Da cidade com menos atividade econômica que eu pude ver, Marajá do Sena, lá no Maranhão, o cara dono da pequena lojinha de material de construção, eu não consigo contratar ninguém. Ele falou, não consigo, eu posso pagar o que eu quiser. Ele já não pode pagar muito, que é um lugar pobre, mas ele não consegue. Então tem um incentivo à clandestinização dos negócios e à informalidade. Saindo desse ponto, indo agora para uma febre que é uma coisa pior do que cocaína, que são as bets. As bets estão afetando demais as pessoas que trabalham. As pessoas estão achando que a bet é uma espécie de renda acessória, que você faz um investimento. Cara, eu tenho um aplicativo da XP e você, eu tenho do Tigrinho, eu tenho da Blaze. E aí o que está acontecendo é que as pessoas estão pegando crédito consignado sobre o próprio salário e investindo nas bets, estão perdendo dinheiro. E aí, para dar um calote, né, nesse consignado, essa pessoa larga o emprego. E eu achei que isso era um caso anedótico. Aí eu fui encontrar o pessoal do varejo. Eles falaram, não dá mais para investir em formação de mão de obra. Não dá mais. Então, são problemas, tanto da BET quanto essa questão do Bolsa Família, que logo no começo do mandato, qualquer presidente orientado para a geração de emprego, ele vai ter que resolver. Na hora. São problemas sérios. E eu sou, por mais que eu esteja aqui num lugar ligado à liberdade, eu sou bem duro com relação a esse tema das BETs. Não há outro caminho além de proibir tudo. E não vai dar para fazer, não, mas dá para a gente taxar. Cara, é uma doença. Estão dando para uma população brasileira. É igual quando houve a crise do ópio lá na China. Sabe, os ingleses jogaram aquilo lá, foi uma febre. É uma febre. É igual o crack em ambientes urbanos com pessoas com problemas psicológicos.
o negócio das bets é uma doença social. Está destruindo coesão social, está destruindo o trabalho. Nós vamos precisar proibir de cabo a rabo. E esse é o lobby que eu vou apoiar no Congresso, tá? Vai aparecer lá o Ciro Nogueira com uma metralhadora. Mas nós vamos precisar cuidar desse assunto. Porque é real. Eu sou a favor de cassino, tá? Sou a favor de cassino. Agora, a bet não é um cassino. Um bet é basicamente um... Imagina que tem um tubo imaginário que sai do celular da pessoa e vai para um paraíso fiscal com um russo bandido. É basicamente um dinheiro brasileiro saindo desse tubo imaginário e indo parar num paraíso fiscal. Isso é uma loucura. Com a pessoa virando um zumbi e ainda pegando o que é maluquice, crédito consignado no próprio salário para gastar nisso. Tirando isso, nós vamos precisar de uma nova reforma trabalhista baseada em hora de trabalho. E não vamos poder fugir dessa discussão. Vamos precisar disso. Até porque o modelo de a gente ficar assim, ó, tem essa CLT que não está funcionando, aí tem o MEI. Existe um problema previdenciário ligado a isso. E não é que eu quero taxar o custo de contratação tem que ser o mais baixo possível. Só que a gente tem que aumentar muito a base. Muito. Então, se a gente aumenta muito a base, as alíquotas são mais baixas, bem mais baixas. E aí a gente começa a resolver essa questão, que aí a gente começa a aumentar a base e não fazendo o que o governo tal quer fazer, que é mandar imposto no Pix na galera. Vamos ser sinceros. O governo tá louco para pegar o informal através disso. Não, vamos aumentar a base da formalização, facilitando e não cobrando a formalização. Vamos criar um regime leve para a contratação. Eis o caminho que a gente tem que ter. E a gente vai ter que se encaminhar para isso. Só que aí entra o ponto, que é onde nós perdemos na 6x1, e onde nós temos que ambicionar. Para passar todas essas coisas, não é nem o Congresso, a gente só olha para o Congresso porque é a etapa final. Precisamos de todas as televisões juntas, precisamos de todos os grupos políticos com representação ou não parlamentar, de todos os grupos empresariais, precisamos de todo mundo numa frente pró-trabalho para a gente passar isso. E essa frente tem que tratorar, é da tratorar da BET a passar uma nova legislação trabalhista, é passar as reformas que desvinculam o orçamento a uma nova reforma da Previdência. Vamos ter que botar todo mundo, chamar os governadores para resolver isso, porque é isso o caminho que vai destravar tudo, que vai destravar investimento, que vai permitir que dinheiro entre no Brasil e que a gente cresça e que aí a contratação fique barata e segura. Para depois, no final do mandato, eu ir, talvez... É que eu não sou a favor de reeleição, mas... É que eu não posso lançar o Kim ainda, ele não tem idade, mas... Esse é o nosso dilema, né? Nosso dilema. Ou eu altero como emenda para o Kim concorrer, ou eu vou... Mas eu tenho que passar no mandato seguinte o fim da Justiça do Trabalho. É isso. Renan, tua assessoria disse para a gente fazer só mais uma pergunta, mas eu preciso fazer 2 perguntas, pode ser? Pode ser. Ótimo. Até Falei demais, né? Não, até porque tem uma plateia de mais de 4.000 pessoas assistindo, eu acho que faz sentido. Eu vou pedir para o Matheus Salles, que é diretor do RealGov da BIT, fazer a pergunta e depois a Ana Carolina, que é presidente da Associação das Mulheres do Tributário, vai fazer a última pergunta. Cadê ele? A BIT? Vamos lá. Boa tarde, Renan. Um prazer estar aqui conversando com você, escutando suas propostas. Fala mais perto do microfone, por favor. Melhor assim? Bem melhor. Um problema que o Brasil tem enfrentado é a questão da desindustrialização, né? As indústrias estão diminuindo na participação do PIB e o seu programa reconhece essa questão da desindustrialização precoce e propõe uma estratégia industrial focada em tecnologia, IA, na criação de zonas econômicas especiais. E aí eu queria te perguntar, como é que essa política alcançaria setores industriais já consolidados e intensivos em emprego? E haveria instrumentos específicos para modernização, produtividade e investimento nesses setores? Uma coisa para ficar claro, reindustrializar é sempre um tema que causa calafrio nas pessoas, né? Mas eu tive com um grande economista que fala, Renan, que você está usando esse termo aí? O pessoal tem medo. Eu acho assim, eu vim do setor da indústria. Não existe nação que tenha soberania se ela não tiver indústria. Ponto. Acho que a indústria, para uma nação como o Brasil, a capacidade de fazer coisas é necessária. Se você não faz coisas, você compra coisas, e se você não tem a tecnologia daquele que faz a coisa, em algum momento você vai passar por algum perrengue. Então, nós precisamos, com uma questão de sobrevivência estratégica e aumento da nossa complexidade, ter mais indústrias. As reformas que eu citei aqui, que vão da trabalhista, a reforma fiscal, a previsibilidade, segurança jurídica, isso tudo vai impactar naturalmente na atividade produtiva industrial para aumentar a competitividade dela. Antes de eu fazer qualquer coisa parecida com política setorial. Existe uma questão toda que é aquele dilema da Anfávia que o Marcos Lisboa foi lá e deu um pito neles. Que eles ficaram fazendo política setorial e sempre venceram para conseguir as políticas setoriais. Aí no fim do dia todos eles quebraram.
e estão chorando. Mas lógico, nunca olharam para fazer as grandes políticas, os grandes temas nacionais que impactam a competitividade. Então, assim, se você é de um setor industrial, você tem que lutar bravamente para a gente fazer todas as reformas fiscais para que os juros possam cair. E os juros caindo, você tenha investimento em infraestrutura para que as vias, as estradas de rodagem, para você escoar sua produção, fique mais barato, para que você tenha investimento em energia, para a energia poder ficar mais barata. Naturalmente, o dinheiro vai ficar mais barato porque os juros estão mais baratos. Se você está fazendo reformas, o Estado vai cobrar menos impostos, cobrando menos impostos, sua competitividade aumenta. Ou seja, eu estou falando de temas abrangentes que afetam a indústria, comércio, agricultura, qualquer área, serviços, qualquer área. Só que nessas horas em que os temas são abrangentes, é igual o cachorro que tem muito dono, ele morre de fome. Então, quando o tema é abrangente, ninguém quer pegar para si. E acabam só pegando os temas específicos. Nos temas específicos, nós estamos falando de fazer zonas econômicas especiais, focadas em temáticas e áreas que o Brasil tem clara competitividade. E olha só, essas coisas já acontecem sem se criar zona econômica especial. A gente está vendo uma criação de uma agroindústria poderosíssima no Mato Grosso, que eu pude visitar. Sem zona econômica especial nenhuma. Eles só estão pegando as vantagens comparativas que eles tinham ligadas à produção agrícola, e aí os MAG estão fazendo óleo, o bagaço do óleo é usado lá na fabricação de ração para os frangos comer ali do lado, eles instalaram a fábrica ao lado, aí você tem os biocombustíveis gerados por ali, ou seja, você já está tendo uma industrialização acontecida aqui, eles tiveram ganhos de capital muito grandes ali na região, porque é um agro ultra pujante, você tem uma elite empresarial meio fora da caixa ali, meio fora de série. Mas isso pode ser ativado e tratado com um carinho maior. Por exemplo, Matopiba, toda essa indústria do biocombustível e ligado à alimentação também para exportação, pode acontecer numa região que há 20 anos atrás era hiper pobre. Então, o sul do Maranhão, região de Balsas, já tem biocombustível, Piauí tem isso, a região oeste da Bahia, e essas frentes, inclusive, invadirem essas regiões mais pobres do Nordeste para aumentar a complexidade econômica. E aí nós vemos, aí vem o Estado com as zonas econômicas especiais, com o fomento à criação de mão de obra especializada, e aí trazer essas indústrias. Por exemplo, toda a indústria que vai ser criada ao redor do universo das terras raras. Pense em todas as possibilidades das empresas norte-americanas, europeias, japonesas, eventualmente chinesas, aí tem uma questão geopolítica, que terão que se instalar em território nacional. Eles querem só extrair, os americanos querem só tirar e levar embora. A gente não, é para extrair e processar, é para fazer joint venture com a empresa brasileira. Vai ter transferência de tecnologia para processamento com o brasileiro. Ah, tá tirando disprósio lá em Goiás. Tá tirando disprósio? Vamos fazer ímã? Então vamos fazer o ímã e vamos depois fazer a bateria? E tem que estar planejado isso. Então tem que ter uma zona econômica especial para a criação de baterias e ímãs, para a criação de indústrias estratégicas. Isso é só de uns elementos da terra rara. Tem a turma os elementos para a parte ótica, que serve para radar de drone, um monte de coisa. Tem toda uma indústria a ser criada. A indústria bélica na região de São José dos Campos, que já tem material de humano de altíssima qualidade por conta da Embraer. Nós temos que ter uma indústria bélica altamente competitiva. O Brasil tem que voltar a ter indústria bélica. Tem que ter uma zona especial, economia especial voltada para a indústria bélica. Startups instaladas, pegando a experiência que rolou em Recife do Porto Digital, mas áreas ligadas a startups em certas capitais brasileiras, até como uma forma de reabilitar algumas cidades como, por exemplo, o Rio de Janeiro. Tudo isso é um trabalho em que o Estado não cria a confusão que existe hoje do campeão nacional, mas que ele pega elementos em que nós temos claras vantagens, faz reformas que aumentam a competitividade flat para todo mundo, ou seja, todo mundo aumenta sua competitividade, aí, em alguns setores específicos, você faz essas políticas para você poder crescer. Políticas que, sim, tem farta literatura favorável, até que o ranking dos políticos colocou coisas sobre ZF, fico muito feliz, porque muitas vezes no universo liberal era meio que proibido falar disso, e proibido falar de industrialização. E nós precisamos. É uma questão fundamental. Obrigado, Renan. Então vamos para a última pergunta, eu vou pedir para ser breve também, que o Renan também quer se relacionar com o pessoal na hora do almoço. Cadê ela? Ana Carolina Brasil, faça a sua pergunta. Boa tarde, candidato. Antes da minha pergunta, só quero parabenizar o Castilho, o Nabil, pelo trabalho realizado aqui na frente, no Instituto, por promover esse debate tão democrático. E o meu ponto, parte da minha pergunta já foi respondida, que é essa questão da reforma administrativa, né? Porque não tem reforma tributária que resolva a questão fiscal do país, enquanto o país continuar gastando mais do que arrecada. Mas, ainda em relação à reforma tributária, eu tenho um ponto de preocupação, porque, como você colocou, candidato, é importantíssimo revisar os regimes diferenciados, a questão do split payment, que tanto preocupa o fluxo de caixa das empresas, mas nós também temos questões como comitê gestor, né, a representatividade de mais de 5.500 municípios, com apenas 27 representantes lá dentro de um órgão que vai arrecadar e administrar a receita aí de todos os municípios e estados brasileiros.
Muitas questões precisam ser revistas, e inclusive foram debatidas aqui nessa frente, através do debate proporcionado por eles, mas o meu ponto é que alguns dos candidatos, eles já se manifestaram, se eu não me engano, foi o Flávio, em relação a 2027 pausar a reforma tributária. E aqui um ponto de preocupação é que o custo Brasil, o custo da conformidade tributária, ele já é altíssimo. E nós temos clientes, nós vemos as empresas já se adequando a esse novo sistema, inclusive gastando com sistemas, com consultoria. Então, na minha perspectiva como tributarista, é que esse debate ele ocorresse durante a transição, porque uma pausa, eu acredito que causaria ainda mais insegurança jurídica e custaria ainda mais caro. Então, como você trouxe essa necessidade de debater mais a reforma tributária, que eu vejo, sim, como importantíssima, como seria? Seria feita uma pauta ou com ela em curso? Com ela em curso. Pausar é loucura. Pausar é loucura. Até porque todo mundo está em processo de adequação. Os municípios estão. Boa parte dos municípios que não tinham arrecadação pela própria lógica. Eu estou nem falando do setor privado, tá? Voltando para o setor público. Por conta, sabe, um município que exporta, mas não fica com arrecadação por causa da Lei Candir. Mas como tem atividade econômica, agora que o recurso, né, a arrecadação termina no ponto do consumo, esse município será beneficiado. Então, tem município já fazendo planejamento de obras. Então, seria uma loucura. Eu acho que o Flávio só falou isso. Eu não quero ficar atacando adversários, né, mas é que o Flávio não deixa. Igual ele fala que vai dar celular para mulher para ganhar voto. É umas coisas assim, ele sabe que muita gente está chateada e brava com a reforma. Então, que a coisa mais fácil a se fazer é pegar o espírito da pessoa que está meio raivoso e jogar, eu vou parar, vou brecar isso aí, essa reforma do PT. A reforma não é do PT, a discussão já começou no governo do pai dele, da reforma. A reforma, se não tivesse as alterações que ela passou no Senado, e não tivesse a hiperpolitização que ela teve, a reforma é uma reforma que vai... Eu queria pedir para o José Aparecido, presidente da FEComércio, fazer a entrega da agência dos presidenciáveis do Sistema Comércio. Fica de pé aí. Não você, ele. Tá. É para ficar Você vai parado? entregar? Então vem para cá, por favor. Opa! Ó. Bom, então, Renan, parabéns aí pela apresentação, pelo debate, pelo debate democrático. Eu entendo que isso é fundamental para a gente levar para o Brasil todo essas ideias tão importantes na frustração hoje que a sociedade tem em relação ao Brasil que a gente está vivendo. Então, vamos agora para o nosso almoço, o Renan vai ficar à disposição e na sequência do almoço ele vai fazer a coletiva de imprensa, ok? Obrigado, pessoal. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.